autor de A Mensagem da Cruz, O Amor que nos redimiu da ira e Biblifique-se, formando uma geração da palavra, o evangelista Tiago Rosas lançou recentemente mais 2 livros de sua autoria. E é acerca dessas obras que vamos conversar agora. A paz do Senhor, irmão Tiago. Amém. Satisfação tê-lo aqui em nosso estúdio. Vamos conversar a respeito do seu terceiro livro, né, Reflexões Contundentes, sobre a Escola Bíblica Dominical. Seu envolvimento na EBD já vem de longas datas. De que forma você foi despertado a redigir essa obra, a elaborá-la e trazer ainda mais contribuições, né, reforçando a importância, a necessidade dessa agência de ensino, né, para nós? A obra Reflexões Contundentes sobre a Escola Bíblica Dominical é fruto de minha experiência com liderança da Escola Dominical, que vem aí de 15 anos para cá, né? Sem contar o nosso período de aluno, quando ainda criança, adolescente, nos bancos da Escola Dominical, aprendendo com habilidosos professores da Escola Bíblica. E aí, andando por este país, ministrando para lideranças e em eventos sobre escola dominical, além também de nossa participação nos congressos e conferências nacionais e regionais de escola bíblica dominical, nós fomos acumulando, né, conhecimentos e também a nossa vivência, né, porque Reflexões sobre Escola Dominical não é um livro técnico e acadêmico, produzido, elaborado em gabinete, mas é fruto de nossa vivência nos bancos de escola dominical. E aí, para a glória de Deus, agora 2020, o Senhor nos concede oferecer ao Brasil esta obra que tem o propósito de abençoar especialmente as lideranças que trabalham com o ensino da palavra do Senhor. Antes mesmo do lançamento físico do livro, você já vinha divulgando ele, disponibilizando, né, em formato digital. Eu queria saber como você tem observado a repercussão disso, da utilização da tecnologia, da internet para difundir esse material e como você nota, né, a repercussão disso junto ao público, né? O mundo hoje está muito informatizado, né, muito digitalizado. A informação hoje corre muito rápido no mundo, as pessoas, você fala que está produzindo, elaborando uma obra e as pessoas já querem de imediato ter acesso a esse conteúdo. Então, pensando nos trâmites um pouco demorados para a publicação impressa de uma obra, nós que temos o direito autoral sobre esses livros, nós então disponibilizamos mais imediatamente para os nossos leitores que nos acompanham, tanto em nossas ministrações Brasil afora, como também nos acompanha o nosso trabalho realizado nas redes sociais, onde atuamos ali há cerca de 10 anos, nós disponibilizamos o arquivo digital, né, o chamado e-book, né, que é o livro eletrônico desse nosso livro Reflexões Contundentes. Desde novembro do ano passado, esse livro estava disponibilizado no formato digital. Mas aí você sabe como é, né? A minha preferência particular é pelo livro impresso. E essa preferência particular, ela parece que é também socializada com os outros leitores nossos. Eles também têm uma preferência pelo livro impresso. Então o e-book nos permite uma agilidade, um acesso imediato ao conteúdo, mas também, todo mundo ficou naquela expectativa do livro impresso e agora finalmente disponibilizamos. Chegou, né? Graças a Deus. O livro também contextualiza a EBD, né, e promove ela, incentiva também as pessoas que leem o material, né? Queria saber como que você, os propósitos dentro do livro, né, de incentivar, instigar as pessoas a também se envolverem na EBD. Creio que esse seja um dos propósitos, né, do livro. Sim. O livro ele fala de tudo um pouco relacionado à escola dominical. Ele fala um pouco da história da escola dominical, ele fala um pouco da importância para a escola dominical frente aos desafios que a igreja enfrenta na sociedade contemporânea, né, porque a escola dominical foi fundada por Robert Hicks lá no século XVIII. Então a sociedade mudou. De lá para cá muita coisa mudou. Mas a escola dominical continua tendo um papel relevantíssimo, especialmente no aspecto de colaborar com os pastores das igrejas a promoverem o caráter cristão entre os membros da igreja. A escola dominical ela forja o caráter dos crentes, ela molda o caráter dos crentes através do estudo persistente das escrituras sagradas. Então esse livro tem como objetivo promover a escola dominical, fortalecer os laços entre os líderes da escola dominical, garantindo que cada um cumpra o seu dever, desde o professor, o secretário, a coordenadora do departamento infantil, o superintendente, o pastor e também os alunos, somando todos forças para garantir que a escola dominical tenha a eficiência que ela merece ter.
Uma escola dominical bem estruturada, bem fortalecida, ela será o braço direito do pastor dessa igreja. E ela somente ajudará a igreja a se firmar ainda mais na sã doutrina. Então ali eu falo um pouco de história da escola dominical, falo sobre métodos eficazes de ensino na escola dominical. Agora, tudo isso em uma linguagem muito prática, né? O leitor que tiver acesso a reflexões contundentes sobre EBD vai perceber que a linguagem é prática, é objetiva, são de fato reflexões contundentes para falar ao coração de quem ama e faz a escola dominical acontecer. Amém. Outro lançamento disponível é o Poder Pentecostal, né, reafirmando a nossa doutrina e experiência à luz das Escrituras. O tema pentecostalismo é bastante pautado, recorrente, né, tanto nos âmbitos acadêmico, teológico. Queria que você falasse, né, qual o diferencial dessa obra, o que é que você traz de novidade nessa sua obra? Pois é, esse ano Deus nos concedeu apresentar à igreja em Campina Grande, em todo o Brasil, 2 obras de uma vez só, né? A primeira foi Reflexões Contundentes sobre a EBD e a segunda é este livro, Poder Pentecostal, reafirmando nossa doutrina e experiência à luz das Escrituras, que também é fruto de uma constatação que nós temos percebido andando por este país, de uma necessidade de nós, enquanto pentecostais, fortalecermos a nossa doutrina, a nossa convicção doutrinária. A doutrina ela não precisa, na verdade, ser fortalecida. A doutrina é o que está na Bíblia, mas fortalecer a nossa convicção acerca das doutrinas. O que nós entendemos por batismo no Espírito Santo, que é uma doutrina fundamental para o pentecostalismo. O que nós entendemos sobre a evidência desse batismo no Espírito Santo. Evidência essa que são as línguas e que tem sido muito atacada em ambientes, inclusive acadêmicos, como você falou. O que nós entendemos por dons espirituais, né? O que são? Qual é a função dos dons do Espírito Santo na igreja? Será que nós temos utilizado o dom de profecia, por exemplo, conforme o apóstolo Paulo nos ensina a fazer? O que é o culto genuinamente pentecostal? Porque você sabe que há tanto um ataque por parte dos cessacionistas, aqueles que afirmam que os dons espirituais cessaram no primeiro século, como há também um desarranjo em muitos cultos pentecostais, fruto da ignorância, né? Um excesso de meninice, um excesso de credulidade em visões, em revelações que não se pautam na palavra de Deus. Então, poder pentecostal é um convite à verdadeira espiritualidade pentecostal. Creio eu também que venha para tirar esse estigma que muitos têm com relação ao pentecostalismo, como você falou, algumas pessoas têm essa visão, né, do movimento e tudo mais, e eu creio que vem também para desmistificar isso, né? Ah, sim, é verdade. Há um mito de que pentecostal não lê, pentecostal não faz doutrina, pentecostal não gosta de teologia, né? Muita gente, infelizmente, tem um preconceito contra os pentecostais e nos reduzem a um povo de experiências, de movimento, mas isso não é verdade. Nós somos um povo que crê na experiência real, por isso já vai no subtítulo do livro, né? Reafirmando nossa doutrina e experiência, porque o evangelho é experiência. Paulo diz que o evangelho é poder de Deus, e ele dizendo, escrevendo aos Coríntios, disse, quando estive entre vós, não fui com sabedoria humana, mas com demonstração de poder do Espírito. Então, o evangelho é demonstração de poder. Veja que grande parte do ministério de Jesus foi algo experimental, era cura, era libertação, era salvação de almas, uma grande parte dedicada à pregação e ensino, mas outra grande parte à manifestação do poder. Então nós pentecostais cremos na experiência real do poder de Deus e buscamos essa experiência conforme as Escrituras nos ensinam. Paulo diz, buscai os dons espirituais, e isso é imperativo lá no texto de Coríntios. Agora, nós também somos o povo de Bíblia, nós queremos a experiência que esteja pautada na palavra do Senhor. O prefácio é do pastor José Gonçalves, comentarista inclusive das lições bíblicas. Como foi tê-lo, né, prefaciando seu livro e contribuindo aí com a tua obra também? Ah, sim, eu devo minha gratidão também, acima de tudo, a Deus, né, por nos conceder a sabedoria e a graça de publicarmos essa obra, mas também agradeço ao pastor José Gonçalves, que tão gentilmente nos concedeu, né, o prefácio para esse nosso livro, Poder Pentecostal. E eu tenho tido um contato que não é de hoje com o pastor José Gonçalves, tanto o contato pessoal, eu já me encontrei com ele algumas vezes aí Brasil afora, e em congressos de escola dominical,
E também tenho tido um contato virtual com ele, né? As redes sociais têm proporcionado muito isso, e a gente tem conversado bastante. E aí eu pedi a ele a bondade de ler, né, o texto original, o manuscrito original, e nos dar a honra de escrever ali uma apresentação, um prefácio. E ele, de pronto, né, fez isso, a despeito de suas muitas agendas, seus muitos compromissos, porque você deve imaginar que não é fácil um teólogo da envergadura do pastor José Gonçalves, comentarista de lições bíblicas da CPAD, mas ele encontrou lá uma brechinha na agenda e nos abençoou, e eu estou muito agradecido por isso. Amém, Tiago. Na segunda sessão aí do livro, são 2 sessões, né? Você dividiu o livro, são compartilhados alguns artigos, né, relacionados à espiritualidade pentecostal, né? Quais seriam as reflexões que você aborda aí nesse sentido? Exatamente. O livro Poder Pentecostal é um livro de uma leitura também muito prática. É um livro que pretende respaldar biblicamente nossa doutrina e experiência, mas eu não me furto ao direito de recorrer a um respaldo teológico também, né? Então, o leitor que tiver acesso a esse livro, eu espero que todos leiam, adquiram, leiam e sejam edificados por ele, vai perceber, os nossos leitores vão perceber que o livro está estruturado em 2 sessões. Na primeira, eu desenvolvo ali as principais doutrinas que são marcas distintivas do pentecostalismo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo breve voltará. É o chamado Evangelho quadrangular, né? Pregado lá por A.B. Simpson, ex-presbiteriano, depois abraçado por Aimee McPherson, que foi fundadora da Igreja Quadrangular. Na segunda sessão, então, do nosso livro, nós vamos trazer ali alguns capítulos, alguns artigos, como você disse, sobre espiritualidade pentecostal. Por exemplo, eu estou consultando aqui agora, no capítulo 6, nós vamos discorrer, nessa segunda sessão, sobre o culto pentecostal segundo 1 Coríntios 14, 26. Quando Paulo diz lá, quando vos reunis, cada um de vós tem. Aí Paulo vai falar o que tem no culto pentecostal. Tem doutrina, tem louvor, tem língua, tem revelação. Aí ele diz, faça-se tudo para edificação. E aí eu vou desenvolvendo cada um desses itens nesse capítulo. Eu falo, por exemplo, sobre o batismo no Espírito Santo, né, trazendo a experiência de Levi Petros, que foi batizado no Espírito Santo em alto mar enquanto contemplava a natureza. E ali eu busco chamar o meu leitor a atenção no sentido de que a experiência do batismo do Espírito Santo pode vir sobre o crente a qualquer momento, em qualquer lugar, desde que ele esteja com o coração, de fato, dilatado para Deus operar nele, né? Porque nós temos uma expectativa muito grande de o crente que ainda não é batizado, de ser batizado em um culto festivo, a igreja toda reunida, né? O pregador chama todo mundo à frente, e claro, esses momentos são importantes, e eu ressalto isso, mas eu lembro o meu leitor que o batismo no Espírito Santo pode vir no de repente, como aconteceu no dia de Pentecostes de repente. E outros assuntos aqui, eu dou destaque ainda para a questão da profecia. Porque eu penso que a profecia tem sido muito banalizada no meio pentecostal, no meio carismático, no meio neopentecostal, né? Todo mundo é profeta na igreja. Eu creio que o Espírito Santo veio para nos constituir uma comunidade profética, mas há um abuso, né? Todo mundo é profetizando para todo mundo, coloca a mão na cabeça do seu irmão e profetize para ele, pregador, cantor, eu quero profetizar na tua vida, mas profecia é coisa séria. Profecia é a palavra de Deus na boca de alguém e a gente não pode sair por aí profetizando à torta e à direito, não. É melhor, eu digo no livro, é melhor você dizer, eu desejo isso e aquilo para você, porque é um desejo seu, que pode se confirmar ou não. Mas quando você diz eu profetizo, você está dizendo Deus me revelou e me manda dizer. E aí é perigoso fazer isso sem ter a devida autorização divina. Amém, Tiago. A gente agradece aí pela entrevista, por você estar aqui conosco, também parabenizando aí pelos lançamentos, e a gente abre aqui o espaço, né, para que você divulgue, né, quem se interessar, adquirir esses livros, onde procurar, onde recorrer, também em suas redes sociais. Eu sou muito agradecido a toda a equipe do Mensagem de Esperança, que sempre, gentilmente, tem nos recebido aqui em seus estúdios, né? Assim foi quando fizemos o lançamento do A Mensagem da Cruz, do Biblifixe e agora do Reflexões Contundentes sobre a Escola Bíblica Dominical e o Poder Pentecostal. Quem é aqui de Campina Grande poderá adquirir esses 2 livros, na verdade os 4 livros de minha autoria, na Livraria Canaã, ao lado do nosso Templo Central, aqui na rua Antenor Navarro, no bairro da Prata. Irmãos e irmãs de todo o restante do Brasil
que desejar adquirir poderá me contatar diretamente pelas minhas redes sociais, Tiago Rosas Oficial no Facebook e no Instagram, e fazer o pedido do seu livro, e nós estaremos enviando para todo o Brasil. Irmãos de norte a sul do Brasil estão lendo esses livros, sendo muito edificados, e eu espero que assim seja com você também. Então, se você puder, tão logo adquira reflexões contundentes sobre escola bíblica dominical, especialmente se você é obreiro da igreja, é pastor, quer investir na sua liderança para elevar a escola dominical ao patamar de excelência que ela precisa estar. Se você é professor, secretário, superintendente ou coordenador, adquira 18 capítulos que vão abençoar a sua vida. E para todos os pentecostais que querem entender de fato o que é ser pentecostal e como viver a verdadeira experiência pautada na doutrina bíblica, Poder Pentecostal vai abençoar sua vida.